Democracia tem sido a palavra mais usada na semana que se finda. E esse será o tema do nosso programa. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre as ameaças diárias sofridas pela democracia no Brasil e eu vou analisar se existe risco ou não de rompimento democrático. A polarização política acentuada nas eleições de 2018 tem prejudicado muito o ambiente democrático. No segundo bloco, eu vou discutir suas origens e seus efeitos em nossos dias. E por último, nós vamos tratar do assunto mais comentado da semana, que foi a ação do Supremo Tribunal Federal em combate à fake news, cuja disseminação em tempos de tecnologia corrompe a normalidade democrática. Para vocês e com vocês, análise dos fatos. No Brasil, a democracia vem sofrendo ameaças diárias. Essas ameaças, elas estão presentes quando o chefe do Poder Executivo se nega a dar entrevistas e a prestar contas à sociedade. Está presente no ataque diário feito a jornalistas e aos veículos de imprensa, que é um atentado contra a liberdade de imprensa. Ela está presente também nas tentativas de interferência e manipulação dos órgãos de controle e do Estado e no desrespeito e ataque às instituições democráticas. A negação de um regime militar ditatorial ocorrido no Brasil e a disseminação de um fantasma comunista são apenas alguns dos elementos que indicam um viés antidemocrático presente em nossos dias. Além disso, a polarização política ameaça também a democracia brasileira. Quando cada lado enxerga seus adversários políticos como inimigos, cria-se uma disposição para se fazer qualquer coisa, até mesmo violando as regras da democracia, para impedir que esses adversários vençam ou que suas ideias ganhem corpo. Nós estamos sob um viés antidemocrático. No meu ponto de vista, apesar dessas ameaças diárias e da instabilidade gerada em razão desses acontecimentos, nós não estamos diante do fim da democracia brasileira. De fato, desde a redemocratização, a corda democrática ela vem sendo esticada no Brasil diversas vezes, mas ela nunca ruiu. Atravessamos o impeachment de Collor, os financiamentos fraudulentos de campanhas eleitorais, o escândalo de corrupção da era petista, os protestos de 2013 e o impeachment de Dilma Rousseff. A minha análise é de que, apesar das turbulências que estamos vivendo atualmente, as chances de um populista brasileiro destruir a democracia, elas são mínimas. Inicialmente porque temos instituições fortes que colocam limites e freios sobre qualquer tentativa de desmonte do nosso sistema democrático ou que permita a utilização de recursos públicos para que qualquer populista compre o apoio de seus seguidores. No Brasil, dentro do sistema de freios e contrapesos, o Legislativo e o Judiciário irão agir de pronto caso qualquer ameaça surja, como vimos agora no caso da operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito da fake news. Conforme atestam as últimas pesquisas, a maioria da população brasileira ela tem se manifestado contrária a esses movimentos antidemocráticos. Ao contrário de alguns países, cujo vácuo da democracia ele se dá com o consentimento do eleitorado, que permite que o populista passe por cima das instituições. Foi assim na Venezuela com Chávez, na Hungria com Orbán, na Turquia com Erdogan e na Rússia com Putin. É interessante a gente destacar que esses líderes, eles conseguiram transformar as tensões sociais de seus países em um conflito político entre lados opostos e ofereceu aos cidadãos algo maior. Uma redistribuição de renda, como foi o caso da Venezuela, um país sem imigrantes, o caso da Hungria, ou uma sociedade mais conservadora, como o caso da Turquia. Tudo isso em troca do fechamento de suas democracias e de suas elevações à condição de líderes máximos. Quanto mais polarizado tiver o país, mais um líder autoritário poderá explorar essas diferenças. É o que está ocorrendo no Brasil. Mas, felizmente, a solidez de nossas instituições estão impondo limites e freios a qualquer tentativa de desmonte da nossa democracia. A Constituição de 1988 restabeleceu a disposição e vocação democrática de respeitar as regras do jogo, da realização da disputa eleitoral, do comprometimento com a lisura do pleito e a aceitação do resultado das urnas. Quando se ouve um candidato afirmar que não aceitaria nenhum resultado que não fosse aquele em que ele seria eleito, ou eleito que desafia os organismos eleitorais com a dúvida de que teve mais votos que os computados, torna-se um revelador aí de um comportamento antidemocrático, que tem muitas resistências em aceitar o perfil das regras do jogo.
são os que pactuam com a democracia, desde que a democracia favoreça a si e ao seu grupo. Caso contrário, dúvidas são lançadas e ataques disseminados contra os que discordam dos seus posicionamentos. É dentro desse cenário que nasce o cultivo da desinformação, que em tempo de tecnologia se tornou um grande adversário da democracia. A desinformação e fake news, ela só alcança um público tão grande a ponto de manipular a opinião pública, porque ela explora medos, inseguranças e diferenças sociais. Esse conteúdo, eles são disparados pelos criadores e primeiros propagadores para diversos grupos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, ou nas redes sociais como Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Aí ele passa a ser compartilhado e difundido em pequenos círculos e grupos de confiança, entre grupo de família, amigos, nas redes sociais de pessoas conhecidas, que dão legitimidade e criam um pressuposto de veracidade da fonte, que na grande maioria das vezes sequer é checada. As fake news, elas não são um movimento ingênuo e espontâneo, pelo contrário. É algo coordenado e tem capacidade destrutiva. Isso, as investigações feitas pela Polícia Federal deixou muito claro. As fake news, elas têm capacidade de destruir a democracia, a sociedade, de destruir empresas, projetos e, por que não dizer, de pessoas. Porque o grande perigo da fake news, ela deriva de um movimento planejado, estruturado e com potencial destrutivo. O potencial destrutivo se dá porque a fake news não chega para nós como mentira. Ela chega como verdade e influencia opiniões, paixões e conduta de convívio de consumo. E aí, nós temos o ovo da serpente. Quem é responsável hoje para impedir que essa serpente nasça é a imprensa séria, é o poder judiciário que precisa determinar cada dia mais limites e fronteiras para que isso seja acolhido. Esses são os responsáveis para limitar a fake news. No meu ponto de vista, esforços específicos estão sendo feitos e eles devem ser concentrados, visando a elaboração de mecanismos normativos capazes de, pelo menos, minimizar problema tão grave em favor da transparência, da legitimidade da informação e da democracia. A crise pela qual o Brasil atravessa é resultado da polarização política que traz consequências maléficas ao bom funcionamento da democracia. A falta de civilidade e respeito mútuo, efeitos da polarização, traz desarmonia e instabilidade, o que afeta profundamente o ambiente democrático. A polarização política, ela é a antítese do pensamento brasileiro, cujo conceito baseia-se no homem cordial, em uma nação pacífica, que convive de forma harmônica com sua diversidade. Essa estrutura foi quebrada e o que se vê é a perda dessa identidade. O histórico da polarização eleitoral no Brasil, ele inicia-se na disputa entre PT e PSDB. É interessante a gente destacar isso. Nas eleições de 1994 e acentua-se nos pleitos de 98, 2002, 2006, 10 e 14, nas quais se consolidou o cenário de disputa entre os dois partidos nos pleitos presidenciais nacionais. Em 5 de outubro de 2014, quando as urnas proclamaram para a disputa em segundo turno entre Dilma Rousseff, do PT, e Aécio Neves, do PSDB, nas eleições presidenciais brasileiras, nós tivemos aí a confirmação de uma notável polarização entre os dois partidos que começou a extrapolar a esfera da política e ganhou as ruas. Surgiram neste momento os embates e a divisão da sociedade. É interessante a gente destacar que toda essa polarização aconteceu em um ambiente institucional, dentro de uma lógica de normalidade democrática. Ocorreram enfrentamentos políticos? Sim, foram enfrentamentos duros entre o PT e o PSDB, com severas críticas entre os dois lados, mas tudo isso de forma natural, com respeito às instituições, de maneira legítima e saudável para a democracia. A evolução entre o petismo e o antipetismo, a partir desse momento, criou uma forte divisão política no país, obrigando com que os cidadãos escolhessem um desses lados. Consolida-se neste momento a polarização política. Nós saímos da polarização eleitoral para a política, com os eleitores caminhando na direção das extremidades e o centro passa a desaparecer. A origem da polarização política vivida nos nossos dias, ela está enraizada na separação entre o petismo e o antipetismo. Em uma sociedade polarizada, os riscos da implementação de políticas públicas que favoreçam apenas os cidadãos identificados com o governo de plantão é muito grande. Isso acirra os ânimos e gera uma instabilidade que prejudica de sobremaneira o ambiente democrático.
A polarização política, acentuada fortemente a partir de 2018, ela excluiu a possibilidade do diálogo e gerou o medo, o ódio e o ressentimento social. A democracia deve ser uma construção social constante. Um valor que oriente todas as nossas relações como uma estratégia não violenta de resolver as nossas discordâncias. Como uma forma de produzir consensos mínimos entre muitas pessoas. Ter uma postura democrática é assumir que todos nós temos o direito de planejar, individual ou coletivamente, o nosso bem-viver, tendo sempre em mente para que esse bem-viver se realize com o critério de que não seja impeditivo do bem-viver das demais pessoas. Democracia é respeito, democracia é diálogo, democracia é boa convivência. Que o espírito democrático se fortaleça em cada um de nós nesses dias de tensões que vivemos e que a consciência democrática nos acompanhe e nos liberte de qualquer ameaça que paira sobre nós. Muito obrigado pela sua participação, dê o seu like, faça o seu comentário, aperte o sino para você receber as mensagens dos próximos programas e até a próxima. Um grande abraço para vocês.